Bora, Clara. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao NEC, Núcleo de Estudos Espíritas da Casa do Caminho, na cidade de Biel, Biene, na Suíça. Daremos continuidade ao nosso estudo da Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 12, Gênese mosaica, os 6 dias da criação. Estamos na página 240 e o item é o 5. Terezinha Olivier será a nossa facilitadora de hoje. Vamos todos ao estudo. Então, boa tarde, boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo e aquilo que a gente sempre fala, né? A participação, né? Da Clara e de quem mais for entrar no nosso grupo, a importância da participação de todos. Eu vou, então, compartilhar o texto, tá bom? Muito bem. Vou fazer uma pequena recapitulação do que nós vimos, um resumo bem pequeno. Só para nós entendermos em que ponto nós estamos aqui desse estudo, e é um estudo assim um pouco complexo, nós não podemos entrar em muito detalhe, que vai ficar cansativo, mas o que nós vimos na semana passada, nós vimos o texto de Moisés, onde ele fala da Gênese, né, da origem de tudo, né? Gênese é a origem do nosso planeta, do nosso mundo, e as explicações que ele dá à criação em 6 dias, 6 dias da criação, né? E Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no sétimo dia, né? Então, o que que Kardec faz aí? Ele faz um paralelo entre os dados da Gênese de Moisés e os dados da ciência, né? Da ciência da sua época, da ciência do século XIX. Ele faz esse paralelo. E Kardec diz que há uma concordância sobre alguns pontos. Não uma concordância exata, né? Mas existe uma concordância em alguns pontos. Mas em muitos outros existe uma discordância entre a narração de Moisés sobre a criação do mundo e os dados da ciência. Então, aí nós vamos começar aqui desse dessa relação aqui que Kardec faz, né? Ele fala dos períodos geológicos, né? Os 6 períodos geológicos, e ele faz uma correlação com os dias da criação, né? Os 6 dias da criação. Nós vamos só ler essa parte, porque nós já estudamos esses períodos geológicos no capítulo 7. Nós estudamos, comentamos bastante sobre ele. Quem tiver interesse pode voltar lá, pode ver a gravação do nosso estudo, né? Porque vai ficar muito cansativo se a gente for repetir tudo novamente. Então, nós vamos apenas ler e depois nós vamos ver os comentários de Kardec. Então, Kardec diz assim: o período astronômico, aglomeração da matéria cósmica universal sobre um ponto do espaço, em uma nebulosa que deu origem pela condensação da matéria sobre diversos pontos, deu origem às estrelas, ao Sol, à Terra, à Lua e a todos os planetas. Estado primitivo, fluídico e incandescente da Terra. Atmosfera imensa, carregada com toda a água em vapor e de todas as matérias volatizáveis. Então, ele compara, ele relaciona esse primeiro período ao primeiro dia da criação de Moisés, e ele diz que foram criados o céu e a terra e a lua. Aí, o segundo período, o período primário,
que aconteceu no planeta, né? Endurecimento da superfície da Terra pelo resfriamento, formação das camadas graníticas, atmosfera espessa e ardente, impenetrável aos raios do Sol, precipitação gradual da água e das matérias sólidas volatizadas no ar, ausência de qualquer vida orgânica. E na Gênese Moisés, o segundo dia, foi criado o firmamento, separações das águas que estão sobre o firmamento das águas que estão embaixo. Período terceiro, período de transição. As águas cobrem toda a superfície do globo, primeiros depósitos de sedimento formados pelas águas. Calor úmido, o Sol começa a penetrar na atmosfera mais depurada. Primeiros seres organizados da constituição, a mais rudimentar. Líquenes, musgos, fetos, licopódios, plantas herbáceas, vegetação colossal, primeiros animais marinhos, zoófitos, pólipos, crustáceos, depósitos mineiros, né? Aí ele relaciona com o terceiro dia da criação de Moisés, as águas que estão sob o firmamento se reúnem, o elemento árido aparece, a terra e os mares e as plantas. Período secundário, superfície da terra pouco acidentada, águas pouco profundas e pantanosas, temperatura menos ardente, atmosfera mais depurada, depósitos consideráveis de calcários pelas águas, vegetação menos colossal, novas espécies, plantas lenhosas, primeiras árvores, peixes, cetáceos, animais com conchas, grandes répteis aquáticos e anfíbios. E aqui é o quarto dia de Moisés, quando surgiram o Sol, a Lua e as estrelas. Período terciário, grandes levantamentos da crosta sólida, formação dos continentes, retraimento das águas nos lugares baixios, formação dos mares, atmosfera depurada, temperatura atual pelo calor solar, animais terrestres gigantescos, vegetais e animais atuais, pássaros. Na Gênese de Moisés, o quinto dia, são os peixes e os pássaros. Depois vem o dilúvio universal, que aqui não tem nenhuma referência, com relação à narração de Moisés, e o Ô, período Terezinha, esse dilúvio universal seria bom revermos no sentido de que eu vou colocar o link na descrição, que também já havíamos conversado sobre o dilúvio universal e também vimos conversamos bastante tudo, sobre isso. tudo sobre isso. Então, eu vou, por favor, Terezinha, eu só vou mostrar, tá? Para não ficar só a leitura, por favor. Esse será o link que vai ser colocado. Deixa eu botar aqui. Espera só um instante. É isso. Agora. Agora. Só um instantinho. Conversamos, é sobre isso que nós estamos nos referindo, que neste caso aí, os dilúvios mitológicos, a ira de divina, que ele está falando do dilúvio universal, que nós conversamos que foi local, e que houve vários dilúvios anteriores ao Moisés, e é isso que conversamos também, como a Terezinha deixou bem claro. E vamos deixar este link para quem estiver interessado nos dilúvios que supostamente, né, ocorreram em todo o planeta e que está falando
que é mitológico e diz assim onde aconteceu os lugares, é o dilúvio do Inca, Hindu, grego, hebraico, Gilgamesh, Arthanes. Então, quem estiver interessado, o link estará na descrição. Obrigada, Terezinha. Ok. Olá, Vânia, boa tarde. Oi, Vânia, boa tarde. Oi, Vaninha, Então, bem-vinda. Desculpa. Desculpa eu também, mas vamos lá. Boa tarde para todo mundo. Obrigada. agora falando do último período, né, o período quaternário ou pós-diluviano. Terrenos de aluvião, vegetais e animais da atualidade e o aparecimento do homem. E no sexto dia da criação de Moisés, os animais terrestres e o homem. Agora vem o que mais nos interessa, né? Os comentários de Kardec a respeito esse esse quadro que ele apresenta, né? O que concorda, o que não concorda com a ciência. E aqui que eu gostaria muito de que vocês participassem, porque senão vai ficar muito cansativo só eu lendo e falando, tá? Então vamos lendo e comentando concomitantemente, que é melhor. Item 6. Um primeiro fato, aqui já é Kardec, comentário de Kardec. Um primeiro fato que ressalta do quadro comparativo acima é que a obra de cada um dos 6 dias não corresponde de maneira rigorosa, como muitos creem, a cada um dos 6 períodos geológicos. Muita gente quer fazer concordar, né? Quer forçar uma concordância de cada dia da criação, lá de Moisés, com períodos geológicos. Mas Kardec está dizendo que não corresponde de maneira rigorosa. A concordância mais notável é a da sucessão dos seres orgânicos, que é muito próxima, e na aparição do homem por último. Isso é um fato importante. Então, aqui a gente vê que há uma concordância, certo? Há igualmente coincidência não com a ordem numérica dos períodos, mas com o fato, na passagem onde diz que no terceiro dia, as águas que estão sob o céu se reuniram em um só lugar e que o elemento árido surgiu. Então, olha como que eles entendiam uma coisa, né? As águas que estão sob o céu, né? Era a forma. Eles não podiam entender de outra forma. Tudo que eles tentavam explicar era o que eles viam com os olhos, né? Eles não tinham aparelhos, não tinham nada, era o que eles podiam observar. Então, interpretavam da forma como eles estavam vendo, né? É a expressão do que se deu no período terciário, quando os soerguimentos da crosta sólida colocaram a descoberto os continentes e comprimiram as águas que formaram os mares. Então, isso foi o que aconteceu. E eles interpretaram como as águas que estão sob o céu se reuniram num só lugar, né? Foi somente então que apareceram os animais terrestres, conforme a geologia e Moisés. Então, aqui é uma concordância, né? Vocês querem comentar alguma coisa desse item 6 aqui? Clara, Vânia. Não, por enquanto não. Deixa eu É, primeiro formular as coisas. Clara, você quer ler o 7? Só para mudar, Leio mudar sim. um pouquinho a voz. Sim, sim, sim. Isso mesmo. Também você descansa um pouquinho, já vai. Também, só para É, variar a voz. isso. Então, item 7. Quando o Gênesis diz que a criação foi realizada em 6 dias, deixa eu ler daqui que é melhor. Que a criação foi feita em 6 dias, teria querido falar em dias de 24 horas. Ou, na verdade, compreendeu esse termo no sentido de período, duração, espaço de tempo indeterminado. O termo hebreu, traduzido por dia, o termo hebreu traduzido por dia, tendo essa dupla acepção, a primeira hipótese é a mais provável, caso se refira ao próprio texto.
A especificação da a especificação da tarde e de manhã, que limitam cada um dos seus dias, dá lugar em se supor que ele quis falar de dias ordinários. Não se pode mesmo conceber nenhuma dúvida a essa consideração, desde o que ele disse no versículo 5. Ele deu à luz o nome de dia e às trevas o nome de noite. E de tarde e de manhã fizera-se o primeiro dia. Isso não pode se aplicar senão ao dia de 24 horas, dividido pela luz e as trevas. O sentido é ainda mais preciso quando ele diz no versículo 17, do sol, da lua e das estrelas. Ele os colocou no firmamento para luzir sobre a terra, para presidir o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. E da tarde e da manhã se fez o quarto dia. Além de, Dá uma É parada melhor nesse, parar para é, conversar. falar sobre esse parágrafo, que é um pouco grande, né? O que deu para entender aí? Vamos lá, né? Quando Moisés disse que a criação foi feita em 6 dias, né? Aí ele coloca, pronto, cada dia com 24 horas, compreendeu esse termo no sentido de período, duração, mas aqui não foi assim uma analogia, não é? Porque não aconteceu isso, né? Esse período aqui, cada dia, não pode ser só 24 horas, não faria menor sentido, né? Ninguém vai fazer isso em 24 horas. Kardec está colocando aqui, né, quando Moisés disse que a criação foi feita em 6 dias, será que ele estava querendo dizer que eram dias, 6 dias e 24 horas cada um? Ou ele queria dizer que cada dia correspondia a um tempo Há um período, indeterminado? né? Há um Período. período. Qual o sentido que Moisés queria dar, né, para esses dias? Aí ele fala, né, Kardec fala que a primeira hipótese é a mais provável. Quando ele fala em 6 dias, eram 6 dias para ele, eram 6 dias e 24 horas mesmo. Por quê? Ele fala, né? Ele fala, a Sim, especificação de tarde, de manhã, exato. As corresponde ao trevas, né? A noite e dia. dia, né? A Tarde e noite, manhã. o dia, a tarde, a noite, amanhã, o dia. Então, quando o Moisés falou dos 6 dias, eram dias de 24 horas mesmo, que ele quis dizer, né? O resto do parágrafo é Kardec comprovando isso, que Moisés queria dizer exatamente de dias e 24 horas, né? Ele fala aqui. Ele ainda fala, olha, Sim. né, pois colocou o sol e a lua para presidir o dia e a noite, e para separar a luz das trevas, e da tarde e da manhã se fez o quarto dia. Quer dizer, eram dias de 24 horas mesmo, né? Ele estava se referindo nessa narração aí da criação. Agora tem o outro parágrafo do mesmo item. Pode ler, Clara? Sim. Além disso, tudo na criação era miraculoso. E desde quando se entra na via dos milagres, pode-se perfeitamente crer que a Terra fora feita em 6 vezes 24 horas, sobretudo quando se ignora as primeiras leis naturais. Essa crença tem sido compartilhada por todos os povos civilizados até o momento em que a geologia veio, a amostra de rochas na mão, demonstrar-lhe a impossibilidade. Então, né, aí novamente, né, veio a ciência, né, Uhum. provar que não poderia ser assim, né? Não foi desse jeito. É que na antiguidade, né, como faltavam elementos para se compreender realmente como as coisas aconteciam,
os povos levavam tudo para o lado do milagre, né? Sim. Tudo para o lado do miraculoso, do maravilhoso. Então é bonita essa imagem, né, de Deus. Faça-se a luz e a luz foi feita. Faça-se É, isso, foi feito. Faça aquilo e foi feito, né? Como se fosse um passe de mágica, né? é, Mas é, é. isso É era comum, verdade. de verdade. Era Até, comum. até os animais, né? Isso, os animais, o Até os homem, animais. E até né? naquela parte, né, quando diz que aí, então, depois dos animais, depois disso tudo, então, que veio o homem, né? E o homem que ia comandar isso tudo. Como que é E até aí, hoje, né? pois é, eu ia comandar isso tudo. Aí eu fiquei assim, pensando, mas, gente, mas esse pensamento já está errado. O homem levou isso a sério, porque quer É, comandar até não hoje, é, né? não é porque, o que que aconteceu? Não respeitou os animais, não respeitou a natureza, Isso aí, né? Eu fiquei isso, pensando assim, por isso que deu o que deu. verdade. Vânia, você Vamos quer... alternar um pouco. Vai para o oitavo agora, Terezinha, não é Vamos, isso? Vânia, você leu o oitavo, Vânia, por É favor? isso, isso. Sim. Um dos pontos que tem sido dos mais criticados na Gênese é a criação do Sol depois da luz. Tem-se procurado explicar, após os próprios dados fornecidos pela geologia, em dizendo que nos primeiros tempos de sua formação, a atmosfera terrestre, estando carregada de vapores densos e opacos, não permitiria ver o Sol, que a partir dessa situação deixaria de existir para a Terra. Essa razão seria talvez admissível se essa época houvesse habitantes na presença ou ausência do Sol. Ora, conforme Moisés mesmos, nem plantas ainda havia, que todavia não poderiam crescer e se multiplicar sem a ação do calor do Sol. Há, pois, evidentemente, um anacronismo. Anacronismo é um erro de cronologia É um na erro de ordem. tempo. Um É, erro, é um erro de cronologia, erro de tempo. é, Atribuir a uma época o que pertence a uma outra época. isso. É, há, pois, evidentemente, o anacronismo na ordem em que o Moisés assinala, A criação do sol. Ah, eu... mas involuntariamente ou não, ele não cometeu erro ao dizer que a luz tinha precedido o sol. Vocês estão me ouvindo? Estamos. O Sol não é absolutamente o princípio da luz universal, mas uma concentração de elementos luminosos em um local, de outro modo, dito do fluido, que, pelas circunstâncias dadas, adquirem as propriedades luminosas. Esse fluido é a causa, que é a causa, deveria necessariamente existir antes do Sol, que é apenas um efeito. Mas a própria criação do planeta Terra foi utilizado o fluido cósmico universal, né? Por isso que Uhum. acho que ele vem antes do Sol, né? É Tudo isso? tudo que ele fala aqui, né, porque na narração de Moisés aparece a luz antes da criação do sol. Então, Kardec está falando aqui que havia um foco luminoso antes da criação do sol, já existia um foco luminoso que vinha de algum lugar, né? Então, Mas eu porque, estava se não me que engano, em Júpiter não tem o Sol, né? Ele é bem distante, uma coisa assim. O que ilumina o planeta, segundo na Revista Espírita, é a própria. Não sei se eu posso usar, que agora eu esqueci, o fluido dos seres. São os seres que são iluminados e que iluminam o planeta. Não é o Isso. Sol que ilumina Júpiter, É, segundo na Revista Espírita. mas aqui está falando do nosso planeta, né? O planeta Então. Terra, né? Que o nosso Porque ele está Sol falando que antes do Sol tinha uma outra tem uma luz, né? luz, tem uma outra luz, um outro foco de luz, né? Então, Ele recebia o Sol é a causa para a luz que ele resplandece. O Sol é a causa da luz que chega para nós. é, Mas a luz do Sol é efeito, que ele recebe de outro foco essa luz.
Aí eu peguei no Google, né? Diz assim, hoje, né? Hoje, a energia do Sol é produzida pelas fusões nucleares de átomos de hidrogênio no núcleo da estrela. No próprio núcleo do Sol, há uma fusão nuclear de átomos de hidrogênio, né? E se propaga pelo espaço em ondas eletromagnéticas. Então, Muito bem. aqui nessa Até pesquisa, chegar na Terra. essa pesquisa que eu fiz, a luz do Sol provém dele mesmo, pelo que nós estamos vendo aqui nessa pequena pesquisa que eu fiz, né? Apesar Então, sendo vital para a vida em nosso planeta, além de uma é, fonte renovável para a geração de eletricidade e calor. eletricidade e Você calor. imaginou? É o nosso Sol, né? Então, Então, aqui o Kardec fala que o Sol é absolutamente o princípio da luz universal, mas uma concentração de elementos luminosos em um local. De outro modo, dito do fluido que, pelas circunstâncias dadas, adquirem as propriedades luminosas. ele fala que Então, um fluido luminoso, que é a causa, devia necessariamente existir antes do Sol, que é apenas um efeito. Mas aqui são eu é, acho que ele faz ali ideias, conjecturas, né? Na época. É. conjecturas, né? Aí tem mais um exemplo que ele dá, pode ler, ô, Vânia, por Num favor. quarto escuro, né? No quarto escuro, uma vela acesa é um pequeno sol. O que se faz para acender a vela? Desenvolver-se a propriedade clareadora do fluido luminoso e se concentrou esse fluido sobre um ponto. A vela é a causa da luz resplandecente no cômodo. Mas se o princípio luminoso não existisse anteriormente à vela, ela não poderia estar acesa. Entende? Então, ele dá esse exemplo, né? É, ele faz um exemplo. A vela só acendeu porque houve um fator que Ele está acendeu a vela. comparando, como ele É, disse que o Sol tinha um efeito anterior, então ele é, traz a vela e o fósforo, vamos supor, é. né? Algo que acendesse a vela na ocasião. Então ele está fazendo ali uma analogia, uma comparação, né? Uma Para entender o que ele comparação. havia falado, né? Ele está Uhum. colocando o Sol como a vela e o Esse fluido fluido, anterior como o fósforo, vamos supor, né? fósforo, um isqueiro, Uma, alguma coisa, uma né? coisa que acendesse. Então, ele está É, trazendo um exemplo uma mais claro para analogia. entender o que ele tivesse falado antes, né? Fez uma É o analogia. mesmo, é, é o mesmo, e o mesmo com o Sol. O erro advém da ideia falsa que se tem tido durante longo tempo que o universo todo tenha começado com a Terra. Uhum. E que antes falava, né, que a Terra era o centro do universo. É, E não se compreendia que o Sol pudesse ser criado após a luz. Sabe-se agora que antes do nosso Sol e da nossa Terra, milhões de sóis e de terras existiam e desfrutavam por consequência da luz. A isso. assertiva de Moisés é perfeitamente exata em princípio e é falsa no que se faz crer que a Terra antes do Sol. É, porque na narração dele, a Terra foi criada antes do Sol, hein? Totalmente Sim, impossível, né? sim, sim. Totalmente, né? Ele Nós está. estudamos lá em capítulos anteriores, nós estudamos isso, né? Nós vimos que não, que a Terra, aliás, a narração lá na uranografia geral é que a Terra se destacou do Sol, né? É a narração que o Galileu faz lá no capítulo sexto, né? Que a Terra se destacou do Sol e começou a girar e formou o nosso planeta. Então, e aqui, o Moisés fala que a Terra foi criada e o Sol foi criada depois da Terra. Quer dizer, é um erro, assim, bastante, né? É falsa porque faz acreditar que a Terra tenha sido criada antes do Sol, que é uma ideia totalmente
Aí eu errado. acho que onde levava, né, o entendimento que o Sol seria como é que é? O centro da Terra, né? Não, do Não, universo. a Terra, Eu- acreditava-se que a Terra era o Era o centro do centro do universo. universo, né? É. Depois veio a ideia que o Sol que é o centro, mas o Sol também não é o centro do universo, é o centro do nosso sistema solar, Solar, né? é. Esse sistema solar gira em torno de outro centro, e assim vai, Então, mas é indefinidamente. lindo isso porque conforme foi dando a oportunidade do entendimento da ciência, é, surgindo a própria tecnologia para que houvesse isso, inventados os aparelhos, então vem trazendo a luz, né? O entendimento. É, É é. lindo observar isso de tudo, lá desde o Sim, começo até claro, agora, né? claro. É, claro. Então, essa observação que você falou, esse primeiro quadradinho, né? Já está ali, que ela é falsa Hum, porque acreditar que a Terra tenha sido criada antes do Sol, né? Que você já falou nesse isso. amarelinho. Uhum, Agora, a Terra, estando sujeita ao Sol, pelo seu movimento de translação, formou-se após ele. Foi o que você falou também, né? uhum. É o que É o que Moisés não podia saber, já que ele ignorava as leis de gravitação. Ó, é ele não lógico, sabia. né? Ele Sim, não é sabe só. como é que ele podia saber disso, né? Como é É, é, que, o- é um por que comentário que, dele, né? É. por que que se acreditava que a Terra era o centro? Porque de manhã via o sol nascer de um lado e de noite o sol se pôr do outro lado. Então, o que fala? O sol Isso. está girando em torno da Terra, né? É, é. Era a conclusão lógica por aquilo que eles estavam vendo com os seus sentidos. Mas, Isso. né, é bem diferente disso, né? É, e é como eu estava falando, né, com a Clara e a Zélia na quarta-feira, da questão lá da época de Moisés, né, que somos nós mesmos, e eu acredito tanto nisso, eu acho tão lindo, porque aí depois nós passamos por várias e várias reencarnações, e a ciência foi progredindo, homens de gênio, como está no livro dos Espíritos, vêm aos poucos, né, a cada período, para justamente trazendo a ciência, trazendo a verdade Sim. que a Uhum. gente ainda não compreende, né? Acho que nem Ainda, um ainda pouquinho, tem, mas tem muita coisa para a gente entender então ainda. A é própria lindo. ciência, né? A ciência Então, tem muito que caminhar ainda, né? e mesmo Jesus, quando ele fala, né, que na casa do meu pai há muitas moradas, tá aí. Isso. Mas ele não podia falar tudo, porque não estávamos ainda preparados, né? Sim. E aí, continua? Eu vou continuar agora esse Tá, o trechinho, mesmo tá? pensamento, né? É. O Tá. mesmo pensamento encontra-se na Gênese dos antigos persas, no primeiro capítulo do Vendedade. Ao descrever a origem do mundo, Ormuzd disse: Criei a luz, olha só, criei a luz que foi clarear o sol, a lua e as estrelas. Olha que interessante, né? Isso está no Dicionário de Mitologia Universal. A forma aqui é, sem dúvida, mais clara e mais científica do que no Gênesis de Moisés e dispensa comentários. Eu não vou entrar aqui nessas explicações, que é sobre a mitologia dos persas, tá? Quem quiser, tem bastante coisa no Google. Não vou ler porque vai ficar meio cansativo, tá? Terezinha, depois você me passa os links, tá certo? Tá ok. Tá. E tem muitos, tem outros, né, lá. Muito bem. Agora aqui, Moisés partilhava, evidentemente, as crenças mais primitivas sobre a cosmogonia. O que é cosmogonia? O termo cosmogonia vem do grego e, traduzindo e simplificando, é uma forma de explicar como o universo surgiu. Pegando carona na origem da palavra, esse texto vai falar com mais detalhes sobre a cosmogonia grega, ou seja, como os gregos explicavam o surgimento do universo, tá? Então, Moisés partilhava dessas crenças, né, sobre a cosmogonia, como a origem do universo. Ele partilhava dessas ideias. Como os homens de seu tempo, acreditava na solidez da abóboda celeste e em reservatórios superiores para as águas. Olha que interessante, essa explicação é interessante.
Esse pensamento está expresso sem alegorias nem ambiguidades nessa passagem, versículos 6 e seguintes. Deus disse que o firmamento seja feito no meio das águas e que ele separe as águas com as águas com as águas. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam sobre o firmamento das águas que estavam abaixo do firmamento. Isso está no capítulo 5º, né? Sistema dos mundos, antigos e modernos, itens 3, 4 e 5, que nós também já vimos bastante, mas eu só vou falar três pontos aqui que é interessante para a gente entender bem essa passagem aí das águas superiores e águas inferiores, né? Primeiro, eles acreditavam que, que o céu era uma abóboda, né? Côncava, e que a Terra estava dentro dessa abóboda, né? A Terra estava dentro dessa abóboda. Eles não sabiam que as estrelas são sóis, eles não sabiam disso, né? Então, eles pensavam que eram pontos luminosos e que estavam presos, cravados nessa abóboda, como se fossem lâmpadas. Era o que eles acreditavam. Olha como a visão deles era bem limitada naquela época, né? E com relação às águas, eles não sabiam o mecanismo das chuvas, né? As chuvas é a água que evapora daqui da terra, né? Evapora a água, vai para o espaço, vai se condensando, depois cai em forma de chuva, depois evapora de novo. Eles não sabiam disso, né? Então, eles falam eles acreditavam nessa coisa de águas superiores e águas inferiores, né? Por isso que eles viam a água, viam a chuva, mas não sabiam explicar. Então, eles acreditam, tem águas lá em cima e que cai para baixo, e tem água aqui embaixo. Então, eles não tinham essa ideia. Então, a visão era realmente bastante limitada. Mas quem quiser pegar bem direitinho, bem explicadinho, é só ver o capítulo 5º, Sistema dos Mundos Antigos e Modernos, né? Tá lá. E tem a gravação do nosso estudo, né, Zélia? Que está no YouTube. Também, quem quiser, é só procurar, que tá Quem lá o nosso. quiser procurar para poder seguir, porque foi muito estudado e Foi conversado sobre dá tudo isso. bastante comentário. Muito. E trouxemos também vídeos sobre E, isso. Então, é. realmente convidamos para que seja revisto este capítulo. Obrigada. Clara, lê agora por favor, esse parágrafo, uma antiga crença. Tá sem som, Clara. Desculpa. Uma antiga crença fazia considerar a água como o princípio, o elemento gerador primitivo. Moisés também não fala da criação das águas que parece já existirem. As trevas cobriam o abismo, ou seja, as profundezas do espaço que a imaginação concebia vagamente ocupada pelas águas e nas trevas antes da criação da luz. Eis porque Moisés disse que o Espírito de Deus se conduzia sobre as águas. A terra estando supostamente formada no meio das águas, era preciso isolá-las. Supõe-se, pois, que Deus tinha feito no firmamento a abóboda sólida, que separava as águas do alto das que estavam restantes sobre a terra. Continua. Pode continuar. Para compreender certas partes da Gênese, é preciso necessariamente se situar do ponto de vista das ideias cosmogônicas do tempo em que ela é o reflexo. Isso, no livro está ideais cosmogônicos, mas não é, são ideias, viu? É, sim, ideais, porque ideais aqui não tinha muito sentido, né? Ideias, No original está ideias. Então, o Kardec está tentando explicar assim por que que eles tinham essas crenças, né? Olha, É.
para compreender certas partes da Gênese, da Bíblia, né, é Uhum. preciso necessariamente se situar no ponto de vista que eles tinham da época. Das ideias, né? Como é que nós vamos entender de outra forma, né? As ideias eram limitadas, os conhecimentos, não havia praticamente conhecimentos, né? Exatamente o que eu ia falar, porque os astrônomos, matemáticos já haviam, mas eu acho que a astronomia veio depois, não foi isso? É bem, porque sempre houve, né? Sempre houve homens que se interessavam, mesmo na Sim. antiguidade, se interessavam. A própria astrologia, né, veio do É, interesse isso, justamente é. pelas estrelas, por tudo, né? É. Mas na época de Moisés, eu acho que ainda era muito Era mais pouco, primitivo ainda, né? né? Mais primitivo. Então, mas mesmo assim, eles tentavam explicar do jeito que eles, mesmo os homens mais inteligentes que observavam, eles explicavam com as limitações, né? Não tinham aparelhos, não tinham nada. Exato. Você vê o próprio, foi o Copérnico, né? Nicolau Copérnico, é, foi o primeiro que falou que a Terra não era o centro. Não me lembro agora o nome. Ptolomeu dizia que Terra seria o centro, não é isso? Acho que o A gente Copérnico veio, que fala a primeira vez que a Terra não era o centro, que era o Sol, né? E acho depois que veio vieram depois outros ele. confirmar, mas tudo à base de cálculos, não é? Uhum. Eles não tinham telescópios ainda. Não, exatamente, era muito rudimentar. É, o primeiro telescópio foi o Galileu que fez. E, aliás, Exato, nem era bem um exato, telescópio, era uma exato. lupa grande que ele fez, né? Não era exatamente Ah, um exato. telescópio. Mas ele Aliás, já a pôde. gente vê isso no estudo, né? Quando Galileu vem, né? E vem passar para Kardec tudo, né? Então, quando ele começa a observar mais de perto, né? Os aços, tal, que ele já descobriu muitas coisas, né? Mas Belezinha. antes disso era só através de cálculos que eles, né, É o conseguiam. Nicolau Copérnico, mil e Foi. quatrocentos, bem Nicolau depois, né? Copérnico. Bem depois. Bem depois, Bem tá vendo? depois, bem Bem depois. E depois. ele, através de cálculos, que ele chegou à conclusão que era o Sol que era o centro. Ele não tinha aparelhos, não tinha nada. Olha como era inteligente, né? Sim. Como era inteligente, né? E com certeza, né, tinha muita intuição, né? É, Obviamente, né, que os uhum, espíritos já estavam ali, né, para trazer o isso. conhecimento, né? A gente nunca pode deixar de É lembrar bonito esse disso. estudo, né? Eu acho muito É. bonito esse estudo, é Ai, lindo. maravilhoso. Abre a cabeça, né? E É, olha, é, muitos dos cientistas, né, quando a igreja já estava institucionalizada, né, com aquela força toda, muitos desses cientistas que perceberam e que começaram a falar que não era a Terra, que era o Sol e que existiam outros planetas, foram mortos. Eu não podia falar isso porque estava contra a Bíblia. Muitos foram queimados vivos, muitos foram torturados e mortos pela Inquisição, né? O próprio Giordano Bruno foi um, né? E ele era da igreja, mas ele falava, né? Essas coisas, falava de outros planetas, de outros mundos, e foi morto, né? Eu estou E dando uma olhadinha aqui na internet. Ó, para a igreja, as teorias de Copérnico eram consideradas um sacrilégio. Embora as ideias de Copérnico encontrassem alguns adeptos entre os seus contemporâneos, o sistema solar só teve sua estrutura modificada após os trabalhos de Kepler e de Galilei. Galileu, é isso Você vê mesmo. como foi difícil, né, de E trazer o a verdade, né? Galileu, e o Galileu, ele quase foi morto. Ele teve que É. voltar atrás, né? Ele teve que negar as suas ideias para não ser morto. Mas mesmo assim, ele falava que a Terra gira, porque a Terra gira em torno do Sol, né? Aí ele fala, mas que a Terra gira, ela gira, né? a gira gira. Ele, ele Pensou que voltou atrás. situação? Ele voltou atrás para salvar a pele, né? Mas ele continuou com as ideias, claro, né?
Aí fez bem, né? Porque a gente precisava, né, do que ele ia É, trazer, né? É um espírito missionário, né? missionário, com Sim, é certeza, missionário mesmo. né? Vamos lá. Item 10 agora, né? Uhum. Você lê Antes, agora, né? continua, o Você que que a Vânia passa? deixa a Vânia agora para Vânia, item variar 10. é para variar o tom de voz. Isso, mesmo. Ante o progresso da física e da astronomia, uma semelhante doutrina não é sustentável. Vai ter uma notinha aqui, É, né? Vamos lá, 140. Essa 140. nota, gente, eu vou falar uma coisa. Eu li, não achei sentido nessa nota, aí fui procurar no original francês, aqui que tá certo, aqui, essa que eu coloquei aqui. Essa aqui tá bem estranha, não tem nem muito o jeito de entender. Aí eu fui É procurar no engraçado, original. porque é 140, né? É, pode ler essa aqui onde É eu que no meu coloquei. livro, a 140, o termo hebreu, Paraná, homem do qual é o seu Não, esse Adão. é 141, acho. Então, o meu tá errado, hein? Meu É, livro tá então errado. errou. Nossa. Bom, Então, essa nota 140 aqui é por, assim. é, Pode ler, pode ler. por mais grosseiro que seja o erro de tal crença, no entanto, hoje ainda iludimos as crianças como se fossem uma verdade sagrada. É com medo que os instrutores ousam arriscar uma interpretação tímida. Como podemos evitar que isso cause descrença mais tarde? Então, essa é uma nota de Kardec. É Então, ele uma fala que nota ainda de Kardec. é um erro grosseiro, mas continua ensinando isso. Esse erro grosseiro continua ensinando, né? E ele fala, como podemos evitar que isso cause descrença? Vai acabar causando descrença, né? Porque ensina uma coisa errada, vem a ciência mostra que está errado, até a pessoa se afasta da religião. A religião está ensinando coisa errada, não é? Ah, se pensar, né, começa a pensar, refletir, não faz sentido, não tem razão, É, afasta mesmo. isso. Bom, então É, voltando eu sei onde eu aqui. parei. Aqui. Contudo, Moisés, Contudo, ante o progresso da física e da astronomia, uma semelhante doutrina não é sustentável. Ah, tá. Contudo, Moisés atribuiu essas palavras ao próprio Deus. Ixi. Ora, posto que elas exprimem um fato notoriamente falho, das duas, uma. Ou Deus se enganou no relato que fez de sua obra, ou esse relato não é uma revelação divina. A primeira suposição não sendo admissível, é necessário concluir que Moisés exprimiu suas próprias ideias. aqui tem o Capítulo 1, item capítulo um 3. item 3. O que que o capítulo um item 3 fala, né? Pois aqui, ó. É esse aqui. Pode ler aqui, Vânia, esse aqui. Cadê? Aqui O embaixo, esse aqui. caráter essencial, Terezinha, eu tenho aqui, tá? Ah, mas está aqui já, Zélia. Está Tá. aqui já. o Pode ler, caráter Vânia. essencial de toda revelação deve ser a verdade. Revelar um segredo é fazer conhecer um fato. Se algo é falso, não é um fato, e por consequência não existe revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de ser uma revelação. E no caso de ter sido atribuída a Deus, considerando que Deus não mente nem se engana, não pode emanar dele de modo que deve ser considerada produto de uma concepção humana. É isso, Ok. né? Uhum. Por que que o Moisés falava que esses ensinamentos vinham de Deus? Tudo que as leis que ele criou, todas aquelas que eram ideias dele, que ele criou, ele falava que vinham de Deus, porque senão o povo não aceitava. Ele tinha que falar que vinham de Deus. Mas, como Kardec está falando aí, Deus não se engana. Então, não é palavra de Deus. A Não Bíblia não porque é tem palavra de Deus. ele fala, né, no aspecto pessoal, né? É. Que ele falou lá. Cadê? A ciência nos mostra. A ciência nos mostra, com efeito, que o corpo do homem é composto de elementos retirados da matéria inorgânica, ou seja, do limo da terra. Isso aí está na Gênese Orgânica, também nós já estudamos, capítulo 10, né? Primeiras formações dos seres vivos.
A mulher, o Kardec acho que faz uma consideração muito bonita aqui da É, mulher, eu lembro disso, vamos lá. A mulher formada de uma costela de Adão é uma alegoria pueril na aparência, se a tomarmos ao pé da letra, mas profunda pelo sentido. Tem por alvo mostrar que a mulher é da mesma natureza do homem, sua igual, por consequência, ante Deus, e não uma criatura à parte, feita para ser sujeita e tratada como pessoa abjeta, saída de sua própria carne. A imagem da igualdade é bem mais comovente do que se ela tivesse sido formada separadamente do mesmo barro. É para dizer ao homem que ela é sua igual e não sua escrava, que ele deve amá-la como parte de si próprio. Oh, é o Kardec sendo poeta. Eu lembro é, bem disso. é bonito, né? Agora, Aí é uma consideração que ele faz, né, dessa questão que a mulher foi feita da costela do Adão. Aí ele tece todo a- como é que eu vou dizer? Uma reflexão, né, só, da verdade é, lógica e com razão, porque senão Deus teria criado a mulher da costela como se ela fosse à parte, ou como ela fosse inferior, ou que ela fosse alguma abjeta, né, alguma coisa. E, no entanto, ele está mostrando aqui que é a imagem da igualdade, e bem comovente do que se ela é, fosse formada separadamente do mesmo barro fazer é. um ser melhor que o outro, né? Então, aí Mas se Deus é só uma alegoria, né? é Porque, uma, lógico, não foi é. dessa forma, ela foi Não, criada não, não, sim. da mesma forma, né? Por Mas que ele que está trabalhando em si. nosso corpo físico que tem no planeta tem no nosso corpo? Então, essa é uma alegoria muito bonita que Deus fez o homem do limo da terra, né? Que é o É porque tem que ADN, não entender. é isso? É o ADN. Então, nosso corpo tem os mesmos elementos que tem na terra, né? Isso é muito bacana, né? Muito legal. Mas também lá no capítulo 10 Gênese Orgânica, muito interessante esse capítulo. Primeiras formações dos seres vivos. Quem tiver interesse tem o nosso estudo no, no YouTube, né? Nesse capítulo. Conversamos bastante também, né, Zélia, sobre isso. E quem Só tiver seguir a interesse, sequência, só seguirem a sequência dos é vídeos. Está só tudo lá, foi tudo organizado, está tudo organizado. isso mesmo. Kelly, agora, para espíritos incultos, tá sem som. A gente precisa aprender leitura labial. É, mais ou menos. Paramos aonde? Mas, Para espíritos incultos, sem nenhuma ideia das leis gerais, incapazes de abranger o conjunto e conceber o infinito, essa criação miraculosa e instantânea tinha algo de fantástico que impressionava a imaginação. O quadro do universo, nascido do nada, em poucos dias, por um só ato da vontade criadora, era para eles a marca mais incontestável do poder de Deus. Qual pintura de fato mais sublime e mais poética desse poder que estas palavras? Deus disse: a luz que se faça, e a luz se fez. Deus criando o universo pelo cumprimento lento e gradual das leis da natureza, ter-lhes-ia ter-lhes-ia parecido menor e menos poderoso. Era preciso algo de maravilhoso que saísse das vias ordinárias, senão teriam dito que Deus não era mais hábil que os homens. Uma teoria científica e racional da criação ter-os-ia deixado frios e indiferentes, olha que interessante, né? né? Então, eu precisava disso, né? Naquele momento, para crer, né? Que aí vem, né? O poder de Deus, né?
Então, esse poder de Deus havia necessidade das pessoas incutirem sobre si, né? É porque você vê, né? Hoje, para nós, hoje, é muito mais. A gente vê muito mais a grandeza de Deus Sim, na formação do universo dentro das leis naturais que isso, ele criou. Ele isso, criou leis exatamente. tão perfeitas, leis tão grandiosas, tão perfeitas, e tudo se forma de acordo com as leis que ele criou. Então, para nós, isso mostra muito. Então, É, falava mais na imaginação deles isso. essa coisa da mágica, de aparecer, tudo aparecer do nada, um passe de mágica, né? Então, para É eles era mais forte. Além disso, eles nem sabiam explicar de outra forma também, né? verdade, né? Verdade também. Não teriam como explicar É, naquela época, né? não tinha. Então, realmente ficava tudo pro maravilhoso, né? Isso. E vamos seguindo. Os homens, né? Isso. Os homens primitivos são como as crianças, às quais é preciso dar apenas o alimento intelectual que comporte sua inteligência. Atualmente, por estarmos esclarecidos pelas luzes da ciência, relevamos os erros materiais do relato de Moisés, mas não o censuramos por ter falado a linguagem de seu tempo, sem o que não seria nem compreendido nem aceito. Respeitemos esses quadros que nos parecem pueris atualmente, como respeitamos os apólogos que clareiam nossa primeira infância e abriram nossa inteligência, ensinando-nos a pensar. Foi com esses quadros que Moisés inculcou no coração dos homens primitivos a fé em Deus e em seu poder. Fé ingênua que devia se purificar mais tarde ao brilho da ciência. Que nós saibamos ler corretamente. Não desprezemos o livro onde aprendemos a soletrar. Ai, que lindo, né? Isso. Não, é muito legal isso. Não É. rejeitemos, pois, a Gênese bíblica. Estudemo-la. Pelo contrário, como se estuda a história da infância dos povos. É uma epopeia rica em alegorias, onde se torna necessário procurar o sentido oculto que é preciso comentar e explicar com a ajuda das luzes da razão da ciência. Que ressaltemos as belezas poéticas e as instruções veladas sob a forma de metáforas. É preciso demonstrar decididamente os erros no próprio interesse da religião. Vamos respeitá-las mais quando esses erros não forem mais impostos pela fé como verdades. E Deus parecerá maior e mais poderoso quando seu nome não estiver mais misturado a fatos controversos. Que texto, hein? Aí eu quero fazer dois comentários, se vocês deixarem. Pode fazer até três. Primeiro, porque na quarta-feira passada você saiu, né, Terezinha, por causa da neta. E Isso. aí nós comentamos a respeito, que a gente fala aquele povo, povo primitivo. Eu e a Clara e a Zélia, né, comentamos. E eu gosto sempre de trazer, porque somos nós mesmos. E eu falo isso com muita convicção de que éramos nós mesmos, que começamos lá e viemos nessa linha da lei do progresso, que é uma lei divina. Então a gente fala assim, parece até bonito falar isso, mas está escrito aqui nesse parágrafo que a Clara acabou de ler. É lindo que nós saibamos ler corretamente, não desprezemos o livro onde podemos soletrar, né? Então, Uhum. eu entendo o que ele está dizendo aqui, que nós participamos, que aprendemos a soletrar. Foi no nosso começo, quando a gente estava Uhum. aprendendo, começando. Então, isso aqui prova que somos nós mesmos. Assim, Sim. a minha empolgação da leitura e do entendimento. A Segunda nossa coisa, infância, né?
A nossa É isso, Infância, infância espiritual é. E, exatamente. e a segunda coisa que eu queria falar é que, a partir dos homens primitivos, aqui são como as crianças, às quais é preciso dar apenas o alimento, daí até fatos controversos, esses três parágrafos foram retirados ah, é, da da, como é que fala? obra adulterada, né? Isso. E interessante, eu esqueci o nome do homem que fez a Paula. adulteração. Ah, Não, o Lemarie, Lemarie. isso. Então, você vê, ele tirou a parte, porque o Kardec tem essa característica, a gente observa isso no Evangelho, quando é o comentário dele, eu observo muito isso. Depois que ele entra com a teoria, aí ele explica tudo, e no final ele traz essa parte bem didática mesmo, bem poética, ele termina sempre assim as É, falas dele. é, E o Lemarie? Lemarie, é. Para não falar besteira. Então, ele tirou justamente essa parte que traz para a gente o ensinamento que somos nós mesmos que estamos vindo aí nessa linha do progresso, de uma certa forma, um acolhimento de que somos espíritos em evolução, Uhum, porque uhum. era assim, aí a gente vai reencarnando, reencarnando, e vai trazendo esse conhecimento, e tudo vai ampliando, né? Você vê, ele tirou uma parte linda do nosso Tirou acolhimento, um texto né? bonito, né? E a poesia, que é o belo, né? Que o Kardec Bonito explica. mesmo. Uhum. Ai, Não, desculpa, e o achei que texto, precisava. né? E um Lindo, texto, lindo. e um texto que Kardec fala para a gente respeitar esse Isso, livro, não isso. levar como as pessoas levam, como é a palavra de Deus, né? Que não é a palavra de Deus, que tem coisas, né, equivocadas, mas que Isso. é um livro importante. É um livro Fez importante, parte, né? é Fez um livro parte. histórico, fala da história de um povo, né? Isso, Todo isso. esse Ah, é lindo. caminhar é importante. E eu gosto Obrigada. dessa parte aqui que ele fala, né? Que os homens primitivos são como as crianças, né? E os Isso. ensinamentos devem ser dados de acordo com a sua capacidade de compreensão, como a gente faz com as crianças. Os espíritos fazem conosco isso, né? Isso, Então, eles vão dando os ensinamentos de acordo com a nossa capacidade de compreensão, né? Então, e eu E sinto como um acolhimento, porque é, é, tudo bem que nós erramos, né, na questão, errou, vai reparar, né, através, por isso que nós temos sempre uma nova oportunidade em termos de reencarnação, para fazer diferente, para sim, melhorar. E tá aí o acolhimento, todo explicando. Nossa, eu achei muito lindo, é muito. muito bonito, né? Vaninha, não tem que se desculpar. Aqui não tem Ai, ninguém melhor que Não tem ninguém. nada que ai, desculpa, não é tem Não, que só e ficam outra você. coisa, falando. existe pessoas também que nem sabem, às vezes, comentar sobre essa alteração é necessário. E é por isso que nós estamos trazendo, estamos estudando essas obras. Então, aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar é que os mesmos espíritos, os espíritos que são superiores a nós, passaram pela o mesmo progresso. Então, eles sabem o que é isso. É Sabe? algo como é algo natural, é uma lei do progresso. Então, por isso que eles entendem. É como aquela coisa como nós falamos. Só sabe quem sente a dor, né? É. Muitas vezes, porque eu falo assim, ah, coitadinha, mas só quem está passando é que sabe. E eles passaram por tudo isso, como nós chegaremos também um dia, daqui a alguns bilhões de anos, né? Ao Ah, nível mas de estamos alguns no cristãos. caminho, né? Mas sim, por isso estamos no caminho, porque se chama uma coisa chamada lei, lei natural. E Uhum. temos que estar nisso. Quando nós nos rebelamos, aí sim, vai acontecer, estamos freando o nosso próprio quê? Nosso próximo progresso. Obrigada. É isso Eu que aí. agradeço. Então, Kardec fala aqui também, achei bonito isso. Atualmente, por estarmos esclarecidos pelas luzes da ciência, relevamos os erros materiais no relato. Quer dizer, a gente compreende, né, que ele falou daquela forma, né, pelas limitações do tempo. A gente não é para censurar,
Moisés Exatamente. errou, Moisés ensinou coisa errada. Não, ele fez o que ele podia fazer naquela época, né? Ele deu o melhor que ele pôde naquela época, né? Pelo uso da linguagem, até as explicações. Você vê, por exemplo, no relato lá dos 6 dias, tem a criação dos vegetais antes da criação do sol, o que é impossível. O vegetal precisa do sol para viver, né? E tem outros tantos erros, mas era o que pôde ser feito naquela época e a gente precisa compreender. O que nós não podemos hoje é falar que isso aí é a palavra de Deus. Não é, porque é a palavra dos homens. Os homens puseram ali a forma como eles sabiam e a forma como eles podiam se expressar, né? Mas falavam que era Deus que estava falando para o povo acreditar, né? Eu A acho única coerente coisa dizer também que não seguir a opinião de cada ser que justamente está nesse levando, querendo direcionar para uma fé cega. Não há possibilidade de hoje em dia querermos seguir uma coisa que não tem coerência. não tem coerência. Hoje já não Não, tem não tem mais. coerência. Então, as pessoas, né, como ainda existem religiões que ficam defendendo, né, como palavra de Deus, né, mesmo que a ciência tá mostrando uma porção de erros, né, então não é coerente isso, não é lógico, não é coerente. Então, não é a palavra de Deus, mas ali tem coisas importantes, né, para o nosso aprendizado, tem a história de um povo, né? Tem a cultura de tudo que passaram, então isso Isso, é respeitado por nós. é. Então, o que nós estamos vendo assim, como nós mesmos, né? Nós mesmas passamos e iremos passar por tudo isso. O que nós Uhum. estamos aqui chamando é cuidado com as opiniões pessoais para manipulação, né? E chegar o quê? A uma fé cega e o domínio, levando medo, levando medo. Isso sim que tem que se ter, tem que se refletir sobre isso. Uhum. E olha que importante, foi com esses quadros que Moisés inculcou no coração dos homens primitivos a fé em Deus. Com isso, ele trabalhou a fé no povo, né? A fé em Deus e em seu poder, né? Uma fé ingênua, que deveria se purificar mais tarde com o brilho da ciência. Então, era uma fé ingênua, uma fé cega, uma fé ainda ignorante de muita coisa, né? Mas essa fé se propagando depois com o avanço da ciência vai se tornando uma fé racional, né? Para quem abre a mente para entender as coisas de outra forma. Mas quem continua com a mente fechadinha lá, não é a palavra de Deus, aí se mostra, como aquele filme, né, que eu sugeri para vocês, né? Mas está errado aqui, não, mas para Deus nada é impossível. Vocês lembram do filme, O Vento Será Tua Herança? Ah, isso aqui está errado. Não, mas para Deus nada é impossível. Quer dizer, aí fecha a discussão, não tem mais o que se conversar, não é? E pronto, fica por isso mesmo. Então, esse é o problema dessa fé cega, né? Não, isso aqui. Aí ele fala aqui, né? Não rejeitemos, pois, a gênese bíblica. Estudemo-la, pelo contrário, como se estuda a história da infância dos povos. É a história da infância dos povos. É importante estudar isso, né? Sabendo separar, né, as coisas, né? Então, separar as alegorias, não levar tudo ao pé da letra, né? Tudo no sentido fechado, né? Perceber porque ali tem alegorias, tem imagens, né? Que foram criadas, né? E olha o que ele fala aqui: ressaltemos as belezas poéticas e as instruções veladas sobre a forma de metáforas, né? Tem coisas bonitas lá. E vamos vendo os erros, né? Os erros e vamos nos esclarecendo. O que eu gostei aqui, né?
isso aqui, para fechar o assunto. Isso aqui eu gostei demais que Kardec colocou. Vamos respeitá-la mais, nós vamos respeitar mais ainda essas ideias que estão contidas na Bíblia, né? Quando esses erros não forem mais impostos pela fé como verdades. Quando isso não for mais imposto como verdade absoluta, nós vamos admirar mais esse livro. Nós vamos ter um respeito maior por esse livro. Mas enquanto isso for imposto como uma fé fechada e verdade fechada, não tem como a gente respeitar, né? Não tem como aceitar. E Deus, quando a gente entender essa obra dessa forma, Deus parecerá maior e mais poderoso, porque o seu nome não vai mais estar misturado a fatos controversos. O nome de Deus não vai estar mais misturado com os erros. Quando fala que é a palavra de Deus, então o nome de Deus está misturado com um monte de coisa errada. Como que pode ser isso? Não é? Então é isso. Bom, Fechamos por aqui. vamos deixar para a próxima semana. Eu acho que é com o Antônio, não é isso? O Antônio, no item 13, Paraíso Perdido. Ele vai entrar aqui, é o Antônio, né? É o Antônio. Então, alguma coisa a acrescentar? Gente, para finalizarmos nossa gravação, por favor. Não, não, da minha parte, não. Vaninha, Ah, não, foi bem trabalhado, né? Bem lindo demais, muito. Acho que ficou bem claro tudo que foi falado, né? Foi bem trabalhado, bem colocado. Entende, né? então eu agradeço a participação de todos, de todas, no dia de hoje. Muito obrigada obrigada, Terezinha, por ter dado continuidade. É a vocês. Muito obrigada a Tá. todas. Até a próxima. Até a próxima. Próxima.